Sejam bem-vindos à nossa atualização de mercado aqui dessa semana, de 13 a 17 de outubro. Para quem não me conhece, meu nome é Thay. Essa atualização de mercado é feita em parceria com a Blueberry. Blueberry é tanto a corretora quanto a mesa proprietária, certo? A Blueberry ela tem um sistema que, além da corretora, que tem mais de 10 anos de mercado, uma corretora super bem posicionada no exterior, uma corretora australiana, eles também criaram sua própria mesa proprietária e agora estão aí competindo com as melhores mesas proprietárias do mercado. Então, quem quiser abrir sua conta na Blueberry Markets, esse QR Code que está ali acima na tela é para você abrir a conta, sua conta privada, em vários tipos de moedas. Tem mais de 2.000 tipos de ativos para você operar. E para quem quiser alavancar seu capital, você pode abrir conta e comprar desafios na Blueberry Funded, certo? Utilize o cupom TAIKERLY que você vai ter 20% de desconto em qualquer desafio da Blueberry, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no mercado. O que é que a gente vai ter essa semana? Essa semana está marcado aí o payroll, né? Que faz 2 semanas que a gente está adiando aí esse payroll por conta do shutdown que acontece nos Estados Unidos. Então, eles têm adiado a divulgação de dados econômicos, mas espero que essa semana, na sexta-feira, a gente tenha aí a divulgação dos dados do payroll, certo? Então, dando uma olhada aqui no dólar, no índice do dólar a nível semanal, a gente tem esse topo aqui do 100 e 200, que já foi falado semana passada. O preço está buscando alcançar esse topo, na minha opinião. Antes dele, a gente tem o topo semanal passado, né, que fechou aqui bullish. Então, o preço já abriu com gap de alta. A gente abriu com vários gaps aí pelo mercado. E o dólar abriu com gap de alta, continuando a subir. E eu acredito que esse é o nosso primeiro alvo, 99.600, certo? Então, a gente, nesse momento, está dentro de um range aqui do diário. Tanto nesse topo quanto nesse fundo, aqui a gente tem um candle só do diário, formando aqui uma acumulação. Nós fechamos aqui super bearish, mas o preço abriu com gap de alta e já começou a subir no dia de hoje. Para mim, o mais interessante aqui seria aguardar, na verdade, o preço fazer uma manipulação de fundo para depois subir para alta. Não sei se isso vai acontecer. Hoje, né, a gente já falta aqui 1 hora para fechar, então provavelmente a gente vai fechar mais uma vez dentro do range. E amanhã a gente não sabe se o preço vai continuar aqui subindo, né, direto, vai fazer aí um pequeno recuo e continuar subindo, ou se ele pode buscar de fato aqui essa liquidez de fundo. A gente tem 2 Fair Value Gaps, né? Temos gaps aqui. Então, pode ser que aconteça isso, seria o melhor dos cenários, e pode ser também que ele já abra, faça um pequeno pullback interno e continue a alta para buscar o topo, beleza? O euro, basicamente, tem a mesma configuração, né, do dólar, então a gente está aqui também dentro desse range, e da mesma forma seria interessante ver uma manipulação de topo para ir buscar o fundo. Por quê? Porque seria o melhor dos cenários, porque aí a gente teria oportunidades de vender mais caro, né? Esse é o nosso objetivo, vender caro e comprar barato. Então, se a gente conseguir vender aqui em cima, a gente tem um range maior para buscar um alvo. Então, isso também reflete aonde? No risco-retorno que a gente pode buscar. Se o preço continuar daqui de onde ele está, o risco-retorno é bem menor, né? Então,
É essa aí a configuração, ó. Não tem muito o que dizer, para isso passou o dia aqui variando aqui dentro desse range. Então, a gente teve um dia bearish, né, contando da abertura do dia, mas a gente ainda fez aqui, ó, um topo igual. Então, temos aqui equal highs, topos iguais, que o preço fez. Como eu falei, assim, da mesma forma que eu falei lá no dólar, como ele está dentro do range, tanto faz ele continuar descendo daqui, como ele simplesmente inverter e buscar essa liquidez de topo. Beleza? Então, isso aí que eu tô vendo para o euro. Obviamente, continuando essa queda, ou buscando o topo, ou caindo de vez, se a gente cair de vez e romper de fato esse fundo, aí a gente busca por continuações nos próximos dias, né? Durante a semana. E aí, pode ser que a gente busque esse fundo, ou no mínimo esse daqui, né? A gente tem um BPR aqui embaixo, que foi, na verdade não foi buscado, né? Porque o BPR, ele seria da junção dos dois Fair Value Gaps, então ele não foi buscado ainda. Isso aqui, para mim, é uma indução. Então, o preço pode buscar essa indução e fazer uma mudança no fluxo, ou ele pode buscar esse fundo aqui. Então, durante essa semana, a gente vai ver o desenvolvimento aí desse preço. Outro ativo interessante para a gente dar uma olhada aqui é o ouro. Vou limpar aqui para vocês. E de cara a gente já vê que o ouro abriu, foi um dos únicos ativos que abriu direcional nessa semana. Então ele já abriu subindo praticamente. A gente teve um dia anterior, a gente tem esse range aqui, que foi a quinta, a sexta-feira terminou bullish. E ele falhou em buscar esse fundo, continuou aqui subindo. Hoje, né, rompendo aí as máximas. Então, estamos terminando aqui o dia, mais uma vez, com quebras de topos. Então, amanhã, no dia de amanhã, o que é que eu espero aqui do ouro? Então, a gente tem esse range aqui que foi quebrado e a minha expectativa é que a gente tenha um pullback para continuação da alta. Então, aguardar aí. Não tem nenhuma região muito interessante, porque a gente teve uma esticada aqui com candles pequenos, né? Foi bem estranha aqui essa subida. Não teve candles de expansão muito grandes, mas talvez porque a liquidez de hoje não era tanta, hoje a gente não teve nem notícia, mas pode ser que amanhã seja melhor. Então, se a gente tiver aqui uma retração saudável ou uma acumulação nessa região para depois fazer uma manipulação e subir, eu espero que a gente tenha continuação de alta por conta desse cenário aqui super bullish para o ouro. Então não há que se falar aqui em reversão ainda, por mais que ele já tenha subido aqui infinitamente. Então a gente continua fechando para cima, continua fechando bullish, e a continuação é o que a gente tem que seguir, né? Seguir a tendência, até que se prove o contrário. Então, amanhã e ao longo da semana, até que esse movimento diário aí se reverta, eu continuo bullish para o ouro. O Nasdaq. Nasdaq também foi um dos que abriu com gap de alta. Depois dessa sexta-feira sangrenta aqui, ó, ele não quer tirar esse. Depois dessa sexta-feira aqui sangrenta, que ele derreteu muito, ele abriu com gap de alta, praticamente ignorando aí esse movimento da sexta-feira. E hoje a gente teve um dia bullish, né, basicamente, mas bem acumulado. Também não teve essa força toda aí para continuar subindo. Então, o dia tá acumulado, a gente tá dentro desse range. Aqui temos esse gap ainda para preencher, né? A gente tem o gap de abertura semanal aqui. Pode ser preenchido
ao longo da semana. Então tem que ficar de olho nesse gap, porque ele sempre é muito importante. Aqui em cima a gente tem uma estrutura reta, né? A gente não tem nenhuma indução. Então, pode ser, como o preço vinha já de uma estrutura bullish, né? Estrutura de alta, ele pode ser que continue essa estrutura de fato e busque esse topo aqui. E isso a gente vai observar na continuação dessa alta, que a gente teve hoje um recuo aqui do preço, certo? O preço ele fechou, por exemplo, aqui, ó, fechou numa quebra de estrutura, tá acumulando aqui no final da tarde, mas se ele continuar fechando a estrutura em alta, né, ou de hoje para amanhã, a gente tem essa perspectiva de continuar e buscar esse buy side liquidity aqui. A não ser que a gente tenha uma mudança no fluxo para baixo. Então, se o preço quebra a estrutura para cá, pelo menos o fechamento do gap a gente já pode desconfiar que vai ter. Beleza? Ou até, né, o rompimento aqui desse gap e a continuação da queda de sexta-feira. Mas isso aí a gente só vai saber a partir de amanhã. Acho que amanhã a gente tem uma noção de como é que vai se desenvolver esse movimento aí do Nasdaq. Ok? Por último, vamos dar uma olhada aqui no BTC, que foi o grande atingido, o grande afetado aí de sexta-feira. Essa queda brusca aí que eliminou muita gente no mercado. Foram 20 bilhões aí no mercado cripto, entre Bitcoin e altcoins, que foram liquidados. Muita coisa. Só que assim como o Nasdaq, a gente teve uma segunda-feira bullish, né? Então aqui a gente também teve o preço subindo. Então tivemos aqui uma pequena retração e o preço continua a subir. Pode ser, né, que o preço recupere a partir de agora. Também tivemos aqui, ó, quebra de estrutura, continuação forte. O preço acumulou mais aqui, mas agora já está também quebrando estrutura para fazer essa continuação de alta. Então, talvez a gente tenha uma continuação de alta aí para preencher todos esses gaps ou buscar um último topo, quem sabe. Certo? Então é isso que eu tô vendo. Por enquanto, ele tá bullish. Fechou bullish aí nesse último dia. A partir da queda da sexta, é como se ignorasse aqui esse pavio e o preço começasse a recuperar. Então, eu sinceramente ficaria mais de olho aí em como é que o preço vai reagir quando chegar pelo menos a 50% aí. Certo? Essa região aqui do meio, para mim, é uma região de interesse. Então, quando ele chegar mais para cima aqui, perto dos 117 mil, já é interessante a gente ficar de olho se ele não vai ter uma reação mais forte para a venda. Então, é isso que eu vejo hoje aí para a gente começar a semana e o que é que a gente pode esperar para o resto da semana. Então, eu desejo boa sorte para todos. Beleza, pessoal? Vejo vocês semana que vem na nossa atualização de mercado.